Estamos começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu vou receber a estudante de Serviço Social na Católica, Lidiana, Taluana Lidiana. O nome é um nome marcante. A gente eventualmente demora a decorar, mas quando decora é marcante, até porque a Taluana é uma moça extremamente competente, uma moça com uma sensibilidade enorme, e vai nos falar sobre algumas artes. Ela vai nos falar, ela é uma garota que tem uma sensibilidade artística grande. Ela gosta, além de estudar, ela gosta muito de culinária, gosta muito de decoração e de escrever. E a gente vai conversar exatamente sobre essas que são as artes de Italuana, e ela já está chegando, já está na nossa antessala digital, ela já está fazendo as conexões de áudio e vídeo, e, enfim, ela está fazendo, a conexão está chegando e nós vamos conversar com a Italuana, vai ser uma conversa extremamente agradável. Ela é uma pessoa muito simpática, já está chegando e pronto. Taluana Lidiana, tudo bem? Bem-vinda ao Tudo programa bom? agora. Boa Taluana, noite, tudo bom? tudo ótimo. Eu estava dizendo que você já deve ter ouvido muitas vezes que você tem um nome muito marcante, né? É, Isso. eventualmente as pessoas devem até inverter, né? Se é Taluana Lidiana ou se é Lidiana Taluana, mas é uma coisa, depois que decora, nunca mais esquece. É um nome marcante, é uma pessoa... E você é uma pessoa marcante, né? Você é uma pessoa que tem um carinho especial. Enfim, e nós vamos, ao longo do programa, a gente vai ver por que você tem esse carisma tão grande e por que você vai fazer também com que esse nome as pessoas lembrem muito. Porque não é só o nome que é especial, você como artista também é especial. E a gente vai começar essa conversa, Taluana. Eu vou te fazer uma pergunta, que é a primeira do programa. É a única que tem uma mais ou menos combinada, a pergunta que eu faço sempre. As pessoas podem até não saber o que é que eu vou falar depois, mas se tivesse sido o único programa do canal até agora, vai saber que eu faço essa pergunta. E essa pergunta, ela cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado neste programa. Porque Taluana Lidiana foi convidada para este programa. A gente vai ver daqui a pouco. E o outro objetivo é fazer o registro da sua passagem pelo canal daqui a um tempo, que é muito tempo, o mundo já será outro, e as pessoas vão, enfim, vai aparecer algum arqueólogo digital, algum pesquisador, e vai lá nos arquivos do YouTube e vai descobrir essa entrevista da gente. Eu vou ficar muito orgulhoso. Eu não sei nem onde eu estarei, mas onde quer que eu esteja, eu vou ficar muito orgulhoso de saber que um dia eu conversei com Talona Lidiana, que seguramente vai escrever uma história muito bonita na nossa arte. Taluana Lidiana. Quem é Taluana Lidiana? Boa noite, tudo bom, Alexandre? Boa noite para quem está assistindo. Como o Alexandre falou, meu nome é Taluana Lidiana. Taluana significa vinda do mar. A minha mãe colocou esse nome em mim porque ela viu na televisão e ela achou muito bonito. E aí ela ficou muito encantada com o nome e colocou em mim. E eu adoro porque as pessoas sempre falam, é diferente, é interessante, e eu acho super legal. É muito legal também ter essa conexão com o mar, então é bem legal. Sobre a minha pessoa, eu tenho 23 anos, atualmente eu curso Serviço Social na Universidade Católica de Pernambuco, e estou quase finalizando agora, já nos finais aí dos trâmites da graduação com o TCC. E eu sou uma pessoa um pouco tímida, mas também uma pessoa muito divertida. E nas horas livres eu gosto de escrever, eu gosto de decorar, que é uma coisa que eu gosto bastante, e também da área culinária, com quem eu aprendi com a minha mãe, que é a minha referência na vida, de pessoa, de mulher. E essa sou eu, sabe? Uma pessoa Mas o que Talona, não, peraí, não é exatamente isso, não, tem mais coisa, tudo bem. Bom, primeiro eu queria saber, você nasceu onde? Você, de qual estado? Esse nosso programa, como você sabe, ele é um programa ele é um programa pela internet, né, pelo YouTube, e ele tem uma circulação muito grande, não só no Brasil, mas também na América Latina, né, especialmente na Argentina e outros países é, da nossa região, e na Europa, especialmente Portugal e Espanha.
E as pessoas... Você nasceu aonde? Você é brasileiro? Você nasceu no Brasil, em que estado? E no estado, em qual município? Não tem essas coisas assim. Uhum. Você é de onde, Talana? Eu sou nascida aqui de Recife, em Pernambuco, aqui do Brasil, e é, minha família é toda daqui, a gente não tem nenhuma tradição, nenhuma origem de outro país. E aí a gente nasce, eu nasço aqui no Recife, sou a quarta filha da minha mãe, que criou Você, todas você sozinha. tem, você tem mais três irmãs? Isso, exato. Eu tenho uma irmã mais velha, chamada Débora, ela tem 30 anos. Eu tenho a minha segunda irmã, Letícia, de 27 anos, e a minha irmã Nathalie, que também tem um nome assim bem diferentão, porque o sobrenome dela é Raqueliana. Vixe, Maria, peraí. Não, porque é o seguinte, você talvez não tenha percebido, mas o tom marcante é o Ana, é Raqueliana, é, é Lidiana. Ana, Lidiana. O Ana que é o marcante, é como se fosse uma espécie assim de... Mas peraí, você falou no começo que Italuana é vinda do mar. Vinda do Mar. Isso. Mas você sabe exatamente como é que é a divisão? É Talo, Ana, ou como é que é essa? Tu já pesquisou isso? Eu pesquisei que é de origem grega, e Ah, aí ele fala sobre um pouco mais, mas eu acabei não me apegando certo. os Não, significados soltos. perfeito. Não, eu perguntei assim porque tem Riquidiana, Taluana, Lidiana, enfim, né, tem um negócio assim. Não, eu achei espetacular. E digo, pode parecer estranho no começo, mas depois de decora, não esquece jamais. Não é o que acontece, por exemplo, Marcos e Ricardo. Às vezes você pensa que é Marcos mais é Ricardo, então é Roberto mais é Ricardo. Uhum. Enfim, existem nomes que são, vamos dizer assim, bonitos, mas são mais ou menos comuns, e eventualmente as pessoas confundem. Taluana, eu duvido que alguém confunda. Taluana é única, né? Talona não tem. E Talona Lidiana, então, é que ele matou, aí é pego, batido, de ponta virada. Sim, mas aí você falou que é do Recife, né? Você tem uma família, Isso. tem algumas irmãs, a sua mãe é a sua maior referência. Mas você começou, é, e a sua mãe, você gosta muito de gastronomia, e, vamos dizer assim, quem você se inspirou na sua mãe. Mas você, quando foi fazer a opção por um curso superior, você não optou por gastronomia, optou por serviço social. Exato. Existe alguma razão para você ter escolhido por serviço social? Sim, bastante. Eu finalizei o ensino médio e aí, logo de primeira, eu não passei no Enem. E aí eu fui fazer uns cursos de qualificação e aí eu me deparei trabalhando no Compaz, daqui do Recife, Sim, que é aquela fábrica de cidadania inspirada no modelo no modelo das grandes capitais de desenvolvimento, e aí de Medellín. E aí foi onde eu me apaixonei pelos projetos sociais, sabe? E aí é a segunda coisa que eu faço, assim. E aí, dentro desse projeto que aconteceu no Compaz Eduardo Campos, eu pude, eu pude ver que eu tinha outra opção para fazer. E aí, prestei vestibular para a Unicap e me inseri no curso de serviço social. perfeito. Bom, então vamos lá. Então a gente já sabe quem é a aluna Lidiana. Isso a gente já está sabendo. Mas aí eu lembro que quando eu conheci a Talona Lidiana através de um programa da Bernadette Buto, da poeta Bernadette Buto, que ela faz. Ó, Bernadette Buto é um dos grandes cérebros do canal até agora. Ela não só ela tem programas importantes, idealiza programas importantes, no caso, nesse caso o Palco Iluminado, mas ela também me dá ideias muito grandes, né? E aí, num desses programas do Palco Iluminado, ela dando um espaço para. Ela diz que dá visibilidade a invisíveis. Talona Lidiana, com esse nome, não vai ser invisível jamais, né? Com o talento que ela tem, jamais vai ser invisível. E aí, a partir da exposição que Talona teve no programa da Bernadette Butt, no Palco Iluminado, eu sentia, vamos dizer assim, a vontade de conversar mais com a Talona.
E como a Luana ela tem múltiplos, vamos dizer assim, múltiplos talentos artísticos, ela gosta de escrever, ela, quando ela diz assim, gosta de decorar, no fundo ela quer dizer que também gosta de representar, né? Quer dizer, declamar, né? É alguma coisa nesse sentido. Que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é escrever, outra coisa é declamar. Exato. Algumas pessoas confundem, mas não tem nada uma coisa a ver com a outra. A dramaturgia da representação literária é outra coisa, né? Não tem nada a ver, né? Elas podem até, a mesma pessoa pode escrever e declamar, mas nem sempre o cara que declama escreve e nem sempre o cara que escreve declama. Quer dizer, são coisas, são talentos diferentes. E a Talana, além desses, ela também tem um talento da culinária, né? E tem mais talentos. Ela é uma pessoa também que decora, né? E eu disse, Talana, vamos escolher desses seus múltiplos talentos, um deles para a gente conversar com mais a miúde. Evidentemente, nós vamos conversar também sobre os outros talentos de Talana, porque é importante. Mas vamos começar com a culinária. Você, como foi? Você viu a sua mãe cozinhar e começou a gostar. Como é que foi esse estalo, assim? Desde muito nova, a minha mãe sempre trabalhou com a culinária. E aí eu lembro dos primeiros momentos com ela, que a gente gostava bastante da comida, e aí ela falava, está tão gostoso assim, porque foi feito com amor. E eu queria saber por que era tão bom e qual era esse tempero do amor que ela colocava. Então, foi por volta dos 10 anos que eu me interessei para esse olhar culinário, e aí eu comecei a fazer as coisas junto com ela. Então, eu fui começando a fazer as sobremesas lá de casa, e aí observando mesmo o cuidado, a atenção que ela tinha, e o modo como ela falava que ela cozinha por amor para as pessoas que ela gosta. Então, foi esse carinho, esse modo de representar o amor que a gente sente pelas pessoas através da culinária. E aí eu comecei e estou até hoje tentando descobrir coisas novas na culinária, para eu poder provar, para minha família poder provar, os meus amigos, os colegas de trabalho. E é onde eu consigo também relaxar um pouco, sabe? Porque a cozinha é exatamente isso. É um mundo de experimentos novos e também de descobertas. E descobrir coisas é sempre muito bom. Me diz um negócio. Na cozinha, você tem algum tipo de prato que você prefere? Como é que é esse negócio na cozinha? Deixa eu dizer, um negócio. Eu sou muito guloso, adoro comer, sou muito guloso. E sou casado com uma mulher que adora cozinhar. E ela cozinha bem. Uma vez eu vi um filme que a mulher gostava de cozinhar e o marido era cobaia. Mas o detalhe, Talona, é que ela cozinhava muito mal. E o marido sofria muito, né? Porque a mulher cozinhava mal, ele tinha que ela botar ele para comer as comidas dela, ele não era besta de dizer que não gostava, e ele sofria muito. Não é o meu caso. Minha mulher cozinha muito bem e ela tem uma vantagem, né? Porque ela não só ela entende da culinária e da gastronomia, mas ela é nutricionista. Então, ela junta o útil ao agradável, e aí nesse ponto eu sofro bastante. Porque tem coisas que eu gosto de comer, ela não deixa. Por exemplo, eu quero comer um toicinho fumeira, não, pode comer, engorda, enfim. Né? Mas, como eu gosto muito, eu sou um glutão, o que vier eu traço. Comida baiana eu como, comida espanhola eu como, português eu como. O que aparecer pela frente eu estou comendo e estou gostando. Né? É, mas tem coisas que a gente prefere fazer, tem coisas que a gente prefere comer, e aí eu vou entrando um pouquinho vamos dizer assim, na sua intimidade gastronômica. Quando você vai comer, você tem alguma preferência? Eu adoro comida brasileiras, regionais. Então, eu Mas, gosto muito de não, comer. mas assim, não, mas gente, mas qual comida regional? Peixe, carne, galinha? Eu adoro comer feijoada. É um dos meus pratos favoritos, comer feijoada, sabe? Eu gosto também de frituras também, então me perca ali na coxinha, sabe? São os que eu mais gosto de comer, mas também saladas. Saladas, eu fico
conversando com o pessoal do trabalho que eu como muitas verduras. E aí, mas também não deixo as minhas friturinhas, sabe? Porque pode ter ali a feijoada, mas tem uma verdurinha do lado para compensar. Depois tem uma coxinha. Deixa eu fazer, deixa eu ver. Bom, então, isso é o que você gosta de comer. Então, você, Isso. apareceu na frente, você come. E se tiver com fome, então, tem um negócio ótimo. Parece que a fome. Não, semana retrasada, num dos nossos programas de política, chama-se A Semana em Revista, que ocorre todo sábado às 5 da tarde, nós passamos em revista o noticiário da semana. E tem um comentário político. Eu faço com a mulher dela. E aí, e sempre eu faço uma perguntinha sobre culinária, né, para despertar alguma coisa, até para aprender também, né? E eu perguntei sobre um tal quinto sabor, né? Então foi descoberto há pouco tempo, um quinto sabor. Pouco tempo não, já é descoberto há muito tempo, mas agora é que ele começou a ser tratado, que é um negócio chamado umami. Umami, no fundo, é alguma substância que realça o sabor das outras. Ele, por si só, não tem sabor, mas ele realça o sabor das outras coisas. E aí eu não comentei nada com ela, né? Estou comentando agora com você, só com você, mas eu acho que mais eficaz do que o umami, que é para realçar o sabor das coisas, é um negócio chamado fome. Então, quando a gente está com fome, a gente acha tudo gostoso, Uhum. né? Porque passa fome aí fica um negócio mais complicado, né? O umami eu não sei se é assim. Mas eu percebi, então, que você gosta de comer. Agora, de fazer. Você prefere fazer o quê? Quer que você tenha algum prato que você prefira fazer, alguma coisa assim? Eu me arrisco bastante, né, nos doces. Então, eu adoro estar fazendo doces, fazendo novas técnicas, aprendendo novas técnicas. E essa parte dos doces e sobremesas também é voltado para a cultura brasileira. Então, o brigadeiro, que é um doce tradicional daqui, mas também me arrisco fazendo bolos, tortas, e é algo que eu domino mais. Eu digo que é mais fácil de fazer do que você acertar um tempero de uma feijoada, por exemplo. Então, doce é a especialidade. Quer dizer que você é a moça dos doces. E isso Exato, é um negócio exato. que quem não está na cozinha, às vezes diz umas besteiras. Mas quem não está na cozinha. Não, porque olha, eu sou, como eu te falei, né? Eu gosto muito de. Eu não cozinho, não. Né? Mas eu presto muita atenção. E uma das coisas que eu acho que é mais difícil fazer, você vai rir quando eu falar, mas é o tal do ovo frito. Não, você está achando engraçado, mas você vai ver que não é assim, não é assim, não. Né? Tem uma certa lógica. Você conversa com as pessoas, Sim. aí uma diz, não, eu gosto de ovo frito, tudo bem, né? Mas eu gosto do ovo frito, né, com a gema mole. Aí outro diz, eu gosto do ovo frito com a gema, não sei o quê. Aí o outro gosta do ovo frito, cada um gosta do ovo frito, mas de um jeito diferente. Então, isso é um tormento na cabeça da pessoa que está na cozinha, né? Ou as pessoas pensam que cozinhar é uma arte muito difícil, né? Porque, ao É. contrário do livro, você quando escreve um livro, você escreve o livro e joga ao mercado, né? E, eventualmente, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas você já está longe. Quem cozinha, não. Quem cozinha, tem uma pessoa que está na outra ponta ali que vai provar e vai reclamar na hora. Eu vou elogiar na hora. Quer dizer, o desfrute da arte é quase que imediato, né? Então, e você faz uma coisa que é doce. Doce, doce é um negócio, doce é uma coisa muito, né? Tem muito salgado, né? E doce. Aí o cara faz o seguinte, então eu boto uma pitada de sal, o outro bota Como é que existe algum segredo para despertar o apetite das pessoas? Apetite não, para despertar assim aquele, aquele toque de mágico. Como é que... É muito. Gostar de doce é muito singular, né? Porque a gente tem as pessoas que adoram o doce super doce e tem gente que gosta mais do doce mais amargo. E aí, o que faz esse despertar, ter essa mágica do doce, são as emoções que você tem na infância, né? Então, você sempre vai se remeter
as suas boas lembranças. E o doce, para mim, ele vai trazer exatamente isso. Uma lembrança da infância, uma lembrança de um momento importante. E a gente sempre está com um doce, querendo um doce no momento da vida, né? A gente comemora, a gente dá presente para as pessoas, a gente presenteia de maneira doce. A gente dá um chocolate, a gente compra uma torta. Nos nossos aniversários, a gente comemora com bolo. Então, o doce, ele sempre está presente nas nossas vidas. Então, eu acho que é a magia mesmo, né? Do doce é presentear, é ter essa lembrança, esse momento. E para fazer os meus doces, eu sempre dou aquele toquezinho de mais leve. Não é um doce nem tão doce, nem um doce mais amargo, sabe? Até para poder atender as necessidades também das pessoas, né? Que gostam mais doce, mais salgado. A gente faz uma linha no meio termozinho que dá para todo mundo comer e ficar Sim, satisfeito. então deixa eu ver se eu entendo. Você, antes de preparar o doce, você conversa com a pessoa para saber se ela gosta do doce. Isso, É assim? Agora, vamos para isso. uma coisa bem objetiva. Hoje em dia, né, a gente já, tudo é possível de você fazer negócio, né? Então, eu não sei exatamente se você já pensou em trabalhar sua arte de forma profissional, ou seja, fornecendo doce para alguém, ou sendo, sei lá, criando já pensou em converter essa sua arte, ou se já exerce essa arte de ponto de vista profissional, fornecendo doce, vendendo doce, enfim, alguma coisa assim? Recentemente, agora na Páscoa, eu fiz alguns doces para os amigos mais próximos, para a família. E aí surgiu essa ideia a partir do momento que as pessoas provaram de realmente entrar nessa linha enquanto profissão, sabe? De revender doces, de estar fazendo doces. Mas até o momento eu não tinha pensado, sabe? Não tinha pensado, não tinha cogitado de fazer essa arte enquanto caminho mesmo profissional para seguir. Mas eu ainda tô vendo as possibilidades, mas é um caminho promissor, né? A culinária é um caminho muito promissor, porque a gente sempre vai estar descobrindo coisas novas e é um mundo muito amplo. A gente consegue pegar o afeto das pessoas. Outro dia eu entrevistei aqui no canal um rapaz que, na realidade, a entrevista não foi nem no canal, não foi nem no programa até agora. Foi no outro programa que nós temos aqui, chamado Alexandre Santos Convida. E esse rapaz, o Ricardo Maranhão, ele trabalha com trufas. Então, na realidade, o que me chamou a atenção nele é que ele vende trufas no túnel do Pina. O túnel do Pina sai da Via Manga, então tá lá o Ricardo, roupa bonita, roupa de. Ele parece até um chefe de cozinha, quer dizer, ele é um chefe de cozinha, tá certo? Mas é todo fardado assim, bonitão, tá certo? Com uma placa, e vende trufas. E isso foi que me chamou a atenção, porque ele usava lá uma placa assim, empresário recomeçando. Enfim, é a técnica que tem de vender, né? E faz vendas. Então, no fundo, ele era um misto de, de fazedor de trufas e de vendedor de trufas. E pelo que ele me falou, na primeira trufa que ele fez para fazer, ele não sabia. Ele foi experimentando, tá certo? Eu acho que ele viu um filme, um filme no YouTube, enfim, alguma coisa, e ele foi fazendo, no final deu certo. E hoje em dia, ele vende as trufas dele lá em esquinas, ele é um ambulante, muito organizado, né, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de vender coisas. Você manda um abraço para ele. Mas você, como é que você pensa em fazer, em vender? Seria que a venda ensinar alguém a fazer comida, fazer a comida por encomenda, anunciar em algum canto e dizer, eu posso te fornecer, ou então, como é que você já parou para pensar nisso, ou por enquanto ainda está na fase de desenvolver a sua arte? Como é que você está pensando em converter isso em negócio? Eu já elaborei algumas alternativas. Inicialmente, eu pensei em fazer e divulgar, fazer sob encomenda
e divulgar nas redes sociais, que é o grande fator hoje, que realmente a gente consegue se comunicar melhor com o mundo a partir das redes sociais. E aí eu pensei a partir dessa questão e fazer sob encomenda, porque muitas vezes também a gente não vai ter sempre o cliente ali, né, à disposição. E fazer sob encomenda é uma maneira também de você demonstrar esse carinho, de você ter um prazo de entrega. Então, fazer sob encomenda e internet, com certeza, porque é como o mercado se movimenta agora, né? Mas posteriormente também pensar em algo mais físico, sabe? De abrir um espaço, de ter um espaço para as pessoas poderem até degustar. Antes de querer encomendar alguma coisa, né? Porque eu sinto muita falta nisso nos produtos que a gente compra pela internet de comida, né? A gente não prova antes, a gente dá uma oportunidade e se for bom a gente continua comprando, mas se não, é um experimento. Eu acho que a comida é uma coisa muito. Primeiro, eu acho que é lucrativa, né? Mas tem isso, né? Se a pessoa não gosta. Esse final de semana, eu tive uma experiência terrível. Primeiro, eu fui para um hotel, um fim de semana mais longo. Eu saí daqui do Recife e fui para um hotel na Paraíba, um Conde. Vou dizer tudo, tá certo? Se você quiser estar pensando em um hotel chamado Laguna, não vá, que é Tambique, né? Então, o hotel é Pousada Laguna. Sai daqui, hotel Beira-Mar. Eu disse, rapaz, vou lá tomar um banho de mar. Lídia, cheguei lá, não tinha mar. Rapaz, não tem mar, como é que não pode ser beira-mar? Não, pega o carro. Quer dizer, eu para ir para o mar, eu tinha que pegar o carro. Eu não tinha como ir o endereço era beira-mar. Eu me senti lesado, cheguei lá no domingo, ia ficar lá até hoje, mas não, peguei o carro, voltei e fui para o Gravatá. E como eu te falei, eu gosto muito de comer. E eu gosto muito de pizza. E eu sei que eu fui comer pizza num canto lá na família Santos. Uma pizza dele, era deliciosa a pizza de lá. E eu gosto de coisa simples, né? Pedi uma pizza mussarela. Mas, Lidiana, eu não sei o que o cara botou na pizza. Não era queijo mussarela. Eu disse, minha senhora, isso não é queijo mussarela. Eu vou pagar, claro, né? Eu não vou deixar. Mas pela primeira vez na vida, eu pedi uma pizza grande e ela voltou com alguns pedaços que eu não consegui comer. E a moça lá dizia que era a marca do queijo. Olha, queijo mussarela, você conhece longe. Longe. Uhum. Longe, não tem como ser a marca, não é isso, não. Então, no fundo, foi o seguinte: alguém dessa pizzaria Santos, Casa Santos, Família Santos, tem meu sobrenome, ó, achou que ia ganhar 5 centavos, 10 centavos, é, deixando de usar a base da pizza, que é o queijo mussarela, para usar alguma coisa. E não deu certo. Então, não só eu não volto lá, como eu estou dizendo aqui no ar, para todo mundo ouvir que a pizzaria Família Santos, em Gravatá, está tentando burlar a receita mundial de pizza usando alguma coisa no lugar da pizza mussarela. Isso é terrível para quem constrói um nome, né? E aí você está Luana construindo um nome de artista da culinária, da gastronomia, e ela já sabe que tem que testar, que tem que manter a qualidade, não pode estar enrolando, né? Você não pode fazer uma fritada de aratu só de batata, não pode, tem que ter aratu no meio, né? Senão o cara não volta e fica falando mal, né? É, como é que é esse negócio? Eu queria que você, no teu sentimento, Luana, é, existe a figura do gato por lebre na culinária? O cara vender uma coisa que não é e esperar que o cliente fique falando bem. Como é que é esse negócio? O cara é o seguinte, então o cara ele só vem aqui uma vez, eu posso vender uma coisa ruim, ele vai embora, ele paga, mas fica por isso mesmo, achando que o cara não vai falar depois. Você acha que na arte culinária cabe a figura da propaganda enganosa ou do gato por lebre? Eu acredito que não cabe, né? Porque o cliente, ele pode ser um cliente esporádico, mas mesmo sendo um cliente esporádico, ele vai ser um divulgador da sua arte. Então, se você faz
a sua culinária, que é algo singular, de uma maneira que ele não vai ser construtivo, que ele não vai ser bom para as pessoas, você acaba não somente perdendo um cliente, mas também de proporcionar um momento singular na vida dessa pessoa, né? Porque a pessoa acaba se frustrando, assim como você, Alexandra, também já tem lugares que eu digo eu não frequento mais, Mas tem um lugar, não pode somente. dizer. Não, diga no ar aqui. O negócio é o seguinte, eu acho que um dos trunfos do trambiqueiro é que ele conta com o silêncio das pessoas, né? É uma espécie assim de aumentar. Então é o seguinte, eu não vou brigar com o cara na hora, até porque eu não gosto de briga, tá certo? Mas eu não vou deixar de dizer nunca. Então, pronto, em Conde, não vá à Pousada Laguna. É uma coisa errada, uma coisa que você vai ter raiva. Se quiser uma pizza, qualquer pizza, porque como a base é a mesma, é mussarela, não Uhum. peça pizza à Casa Santos, porque era uma pizza excelente e passou a ser horrorosa, porque o cara não bota queijo o mussarela, ele bota outro bagulho lá, um negócio que cremoso, não sei nem o que é. E é exatamente esse ponto, né? Você fala que já tinha ido lá, então você cria também a confiança. É uma Exatamente. confiança que você tem, que você está depositando no estabelecimento, e aí eles trocam assim do nada, e também saber reconhecer o erro, sabe? Se foi feito um produto que não tinha os ingredientes que estavam ali estabelecidos, fazer esse reconhecimento perante o cliente e se desculpar, né? Porque eu acho que isso é o que poderia fazer as pessoas retornarem, sabe? Admitir que teve um equívoco na cozinha e que ocorreu, mas que das próximas vezes não irá ocorrer, e tentar sanar os conflitos ali, para também não sair exatamente com essa questão, né? De nunca mais volto, porque eu também Não, sou assim. o detalhe é que não teve conflito, não faz conflito com ninguém. Uhum, Não faz conflito, não. Agora, não deixe passar em branco, né? Conflito, se eu encontrar com as pessoas, vou abraçá-las. Agora, isso não uhum, quer dizer que eu concordo, que eu compactuo com o que tentaram fazer, porque isso é fraude. Nós sim. estamos vivendo num mundo de fake news, é um mundo de propaganda enganosa. O cara diz que vai te dar é como um namorado. O namorado diz, rapaz, eu vou casar com você. Aí você vai achando que vai casar mesmo e o cara está só te enrolando. Não pode. Ou vai casar ou não vai. Se vai, ele pode até pensar em casar e dizer, ó, desistir, não vou casar mais. Mas ele não Uhum. pode, de antemão, partir do pressuposto que vai encontrar algum tipo de, sei lá, algum tipo de tratamento especial, porque vai prometer uma coisa que ele não vai oferecer, né? Agora, Taluana, se eu convidasse você para abrir uma firma comigo, um restaurante, você dizer para gente fazer que tipo de restaurante? Ou uma doceria? Como é que ia ser? Você dizer, Alexandre, vamos fazer restaurante não, vamos fazer uma doceria que é o meu cliente. Ou você ia propor outra coisa? Eu iria propor, sim, uma doceria, uma Doceria, né? cafeteria, Uma cafeteria. porque, apesar de eu não tomar café, Ah, não? porque eu tenho, Café não? porque eu tenho enxaqueca, aí já não Ah, combina muito, eita. Não pode, não. mas, Você já imaginou? Eu né? Eu vi um filme uma vez, não foi um filme, né? Que o cabelo era traficante entorpecente. Traficante entorpecente. Ele traficava, acho que era morfina, era cocaína, acho que era um negócio desse. Acho que ele traficou até aquela cocaína, uma morfina que o Bolsonaro andou cheirando por aí, eu acho que foi ele que vendeu. Mas ele. E aí, eu sei que uma das passagens mais interessantes do filme é quando ele demite ou bota para fora um dos auxiliares dele, porque era viciado na droga que ele vendia. Ele dizia: "Olha, você tem que vender a droga, não é se viciar na droga, não, porque isso faz mal à saúde." Eu achei aquilo de uma sinceridade espetacular. Quer dizer, o cara não. Aí vai, até a Luana não toma café, mas vai vender café? Ah, não vai não, vai não. A gente vai montar outra coisa, vamos fazer uma casa de chá. Vamos fazer uma casa de chá. é, é muito bom. E é muito interessante também como os doces, a base do doce, você utiliza ou cachaça, ou algum tipo de álcool, ou o próprio café, para deixar o sabor mais intenso.
E aí eu digo, eu vou ter que utilizar a cachaça o resto da minha vida, senão eu não vou poder provar meus doces antes de oferecer para as pessoas. Perfeito. Barcelona, vamos mudar de arte. Então, eu já sei que Vamos. você, na arte culinária, você é uma expert na parte doce, né? Você sabe que os clientes eles têm que ser tratados com respeito, né? Isso é uma coisa básica em qualquer negócio. Você não pode oferecer ele não pode oferecer uma pizza de mussarela e dar o outro. Não pode, não pode. Meu amigo, olha, pizzaria, doutor, olha, falo para você da uma família Santos em Gravatar. Meu amigo, comece a usar queijo mussarela. Toda pizza usa queijo mussarela. Se você não usa queijo mussarela, então toda pizza sua vai ser ruim, né? Você não vai, seus clientes vão ficar decepcionados. E olha que sua pizza talvez fosse a melhor de Gravatar. Até outro dia, né? Não sei se mudou para o pizzaiolo, não sei o que aconteceu, mas fizeram alguma coisa ruim para você. Então, é o respeito ao cliente, né? Tem uma relação de confiança. Então, se o doce é de um brigadeiro, você vai fazer o brigadeiro. Você não sabe fazer brigadeiro? Sei Ah, sim. Exato. então, olha, Pode falar. não, eu quero falar para quem está em casa. Se você que está em casa quiser fazer uma festa, vamos dizer, vou fazer uma festa para criança que gosta mais de doce, contata a Taluana Lidiana. Tenho certeza que eu acho que você não vai se arrepender, que de doce ela entende. E não é só de doce, não. Vamos agora, a gente vai mudar a conversa para outro tipo de arte que talvez combine e complemente a ação que ela faz nos doces com outras coisas. Mas, Talone, você diz que, além da arte culinária, você também gosta muito de decoração. E decoração é outra arte Sim. importante. Decoração ela está ligada à arquitetura, está ligada à ambientação. É, como foi? Você começou a gostar de ambientação, de decoração? Como foi esse processo? Como foi? Ainda inserida nesse contexto da culinária, a minha mãe, Alexandra, ela falava que a gente também come com os olhos. Então, primeiramente, a gente olha a comida, a gente sente o cheiro da comida, para posteriormente a gente se servir a partir dessa. E aí foi a partir disso que então é interessante botar esse prato, sabe, para combinar com a comida. É interessante ter esse arranjo de flores para também ficar mais harmonioso. Nas épocas sazonais, eu decorava já, iniciava a mesa, querendo deixar tudo com o mesmo clima. Se fosse na Páscoa, botava vários coelhinhos, botava a cruz, botava o pão, botava o vinho, porque eu via que ficava bonito. E aí foi a partir dessa perspectiva que eu olhei para a decoração com um olhar diferente, realmente, como ela se expandiu também nos últimos anos, né? Eu gosto muito das festas dos anos 2000, que para mim é a melhor decoração de festa, é a dos anos 2000, que a gente tinha várias decorações, e como isso era realmente investido, e hoje em dia a gente vê ornamentações enormes, né? A gente vê tudo muito lindo. E como o ambiente também, ele vai trazer para a gente também esse conforto, esse aconchego. E a gente está numa era tecnológica, né? Então tudo é foto. As pessoas vão no ambiente para tirar as fotos, elas querem poder representar os sonhos dela. Então a decoração, para mim, é uma projeção dos sonhos das pessoas. Você sonha em ter um ambiente daquele jeito, seja no seu casamento, na sua festa de aniversário ou em outro tipo de cerimônia. Então, a decoração ela vem exatamente, perdão, ela vem exatamente para ser uma realização da pessoa, sabe? E é a partir disso que eu faço as minhas decorações, a partir dos desejos das pessoas para poder torná-los realidade. Taluana, então vamos dizer assim, a sua participação maior na decoração está associado à questão da gastronomia, é isso? Isso. Agora, vamos ver. E aí, nós temos duas, vamos dizer assim, nós temos duas dimensões.
associadas a relação de decoração e gastronomia. Vamos dizer assim, uma dimensão é o prato em si. Prato, né? O prato tem que estar bonito, né? Se você vai fazer eventualmente um prato que não esteja bonito, você vai. É como se diz, a pessoa come com os olhos, né? Eu acho que tem isso, né? Mas também tem a outra decoração, quer dizer, a ambientação, né? Então você vai num campo, nós vamos oferecer, sei lá, são docinhos para um casamento. Então o docinho tem que estar arrumadinho, tem que estar numa coisinha bonitinha e tal, mas o ambiente também tem que estar harmônico. Então tem que estar a harmonia do ambiente com a harmonia dos doces. E a preocupação é por aí mesmo? Exatamente, exato. Porque o local também faz a comida ficar bonito, né? A gente tem iluminação, a gente tem as forminhas mesmo que você falou. Então, onde a gente coloca elas, a posição que a gente coloca, se está de acordo com o tema, com a paleta de cores que vai ser expostas. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento mesmo de a decoração estar de acordo com os pratos também a serem servidos. A gente faz exatamente para poder realizar o sonho das pessoas, né? E o sonho das pessoas é que esteja tudo muito na moda, né? A moda agora é paleta de cores, então tem que estar o teto verde claro, com os docinhos verdes escuros. Então tem toda essa questão na organização. Então, quer dizer, vamos reconfigurar o nosso empreendimento. Então, seria uma casa de chá que oferecia serviços de buffet, de alguma coisa assim. Então, o cara que Uhum. ele vai fazer uma festa para o filho dele. Aí, o filho de, sei lá, 5 anos, o aniversário tem 5 anos. Aí vai ter o quê? Não, vai ter os doces, vai ter uma decoração. E, bom, aí a gente vai fazer, já que vai fazer isso, vamos fazer mais coisa também, para botar um mágico também, para deixar a criançada, né? Aí já não. Enfim, não, com isso eu quero dizer o seguinte: o que as artes que a Talona é, desenvolve, ela gosta, são as complementares vamos dizer assim, e que contribuem para o bem-estar das pessoas. Evidentemente que alguém que vai gostar para gostar de culinária tem que ter uma série de pré-requisitos, inclusive poder pagar o serviço, né? Acaba que não tem dinheiro, não vai comer o quê? Vai comer, né? O negócio tem uns 33 milhões de pessoas ainda no Brasil, ainda está no mapa da fome, é uma coisa séria. Mostra exatamente a dificuldade que se tem para comida. Mas, mas então, vamos supor que o cara tem um dinheirinho, aí ele vai contratar a Luana. Então, a Luana, ela tem condições de oferecer não apenas um serviço gastronômico de altíssima qualidade, né, com respeito aos doces, mas também de fazer com que esses doces sejam servidos de uma forma agradável aos olhos, ou seja, o paladar e os olhos, a combinação desses dois sentidos que ela trabalha, que é uma coisa assim é uma multiartista. A arte, ela impressiona os sentidos, né? A arte impressiona o paladar, é a gastronomia, que impressiona o olfato, é a perfumaria. E aí, seguramente, os doces da Luana devem ter alguma coisa que vai impressionar também o seu. E também vai impressionar os olhos, a visão, o paladar, o olfato e a questão da questão visual, que é Outra, Luana, você já pensou em trabalhar profissionalmente as suas artes também na decoração? Veja bem, você falou que outro dia você foi para um aniversário e no aniversário alguém disse: Luana, pai, tu podia ficar rica. Monta teu negócio aí na gastronomia. E com relação à decoração, tua mãe não ganha dinheiro com isso, não? Tua mãe podia ganhar dinheiro. Era. Eu acho que ela podia estar rica. Tu podia ser filho de mulher rica. Porque tua mãe também trabalha com isso, né? Ela podia estar, né? Isso. Eu nunca fiz organizações para fora também, né? A gente sempre começa mais no ciclo de amigos, de entes queridos, mas eu trabalho na mesma empresa que Berna, né, enquanto estagiária,
E aí, lá na empresa, a gente faz as organizações das festas. Então, é sempre... A gente organiza sempre o setor. Então, foi o carnaval, a gente organiza com o tema de carnaval, mas nunca algo mais profissional. Sempre algo muito mais para os amigos mesmo, para a gente comemorar, poder confraternizar. Mas aí pode ser vista essa possibilidade. A Berna, que a Talona se refere, chama-se Bernadette Bruto, que é a tal poeta que falei, que é conhecida pelas amigas, por pessoas que dizem como Berna. E é uma pessoa fabulosa. Enfim, né, quem quiser. Só que a arte de Bernadette, além da criatividade espetacular, também é da poesia e, sobretudo, da declamação. Né? Bernadette é uma poeta performática de primeiro cabaré. Sim, mas aí, então, a gente já sabe que quando você terminar o seu estágio lá no metrô, você já pode ser fornecedora de bolo, de doce, desses negócios todos do povo. Uma coisa que eu te falei aqui no começo do programa, a minha esposa gosta muito de gastronomia. E ela consegue administrar o tempo dela, ela lê muito, mas ela consegue encontrar tempo para ver televisão. E quando vê televisão, ela está sempre vendo programas de culinária. Então tem que seja doce, tem batalha de chefes, tem um cadeta, certo? E uns justamente disputa o pessoal que faz confeitaria, né? Você já pensou em disputar um desses concursos, desses programas? Não, porque é o seguinte, aqui no canal Telegram talvez a gente consiga. Eu botar você no lugar desse aí, para disputar com o povo aí, para disputar como é que faz doce, bolo, essas coisas assim. Eu não pensei em me inscrever ainda, mas eu tenho um sonho de inscrever a minha mãe, porque eu acho que ela cozinha maravilhosamente. Se eu botar doce, salgado, massas e Ah, é? afins, ela faz tudo do zero, sabe? E tua mãe, ela é mais do salgado ou do doce? Minha mãe é mais do salgado, de comidas caseiras, de salgados. Eu que sou mais voltada para doce, apesar de gostar bastante de salgado. E das suas irmãs, alguma delas também gosta de culinária? Não. Não, a gente tem se arrisca ali na cozinha para fazer o básico, mas gostar mesmo, não tem Não, não. né? A minha mãe é a Só única que se você salva, mesmo. sou eu. Só você. Exato. Bom, mas aí é o seguinte. Bom, a tua mãe, ela pode. É o seguinte, olha, cozinhar é uma coisa difícil. É uma arte que requer talento, requer dedicação, requer muito experimento, criatividade, porque ninguém pensa que uma feijoada é igual a outra. Falam que os bolos, não sei, mas falam que os bolos e os biscoitos existem receitas fixas, ou seja, tantas gramas disso, tantas gramas daquilo. Então, se mudar a gramatura, vai mudar alguma coisa. Então, os bolos. Mas as outras coisas requer muita criatividade. A moqueca no restaurante não é igual a moqueca do outro restaurante. É porque o chefe, cada um deles, usou uma. Não é que usou a receita diferente, mas deu um toque diferente. É o toque pessoal do chefe, né? Provavelmente a sua mãe tem esse toque. E se tem esse toque, ela podia estar vendendo o talento dela para muitas coisas, certo? Fornecer quentinha, não sei o que e tal. E aí eu já estou até salivando aqui, não sei se notou que eu salivei. Falei de quentinha, lembrei das comidas que eu andei comendo por aí, viu? Mas aí eu acho que sua mãe formava com você uma dupla perfeita, né? Quer dizer, sua mãe fazendo os salgados, você fazendo os doces, você também preocupado com a questão da apresentação, e sua mãe também, claro, né? Sua mãe não vai deixar você apresentação não só das comidas, dos pratos, mas também do ambiente, né? Ia ser um. Taluana, eu quero falar agora com a Taluana, escritora. Como é que é esse negócio de escrever, Taluana? Você escreve desde pequena, tu escreve o quê? Poesia, conto, o que é que tu escreve? Tu gosta de escrever e vai publicar? Como é que é esse negócio de... A Taluana escritora, ela surgiu quando... Vê bem, nós começamos essa nossa conversa
com a Taluana Gente. Taluana, cujo nome faz referência ao mar, a Taluana que tem 3 irmãs, a Taluana que faz serviço social, a Taluana que foi levada a fazer serviço social porque teve inicialmente um sucesso no Enem. Enfim, essa Taluana Gente. Depois nós conversamos com a Taluana que tem a arte da gastronomia, né? E a gente começou a ver, conversa aqui, conversa ali, então, a Taluana, ela confessou um negócio que a gente... Ela confessou que não gosta de café, certo? Então, não chama a Taluana para tomar café, que chamava tomar chá, Coca-Cola, alguma coisa assim, né? Então, ela foi, e nós conversamos com essa Taluana. Depois nós conversamos com a Taluana que gosta de decoração. Decorar não apenas os pratos que ela faz, que ela sabe que as pessoas comem também com os olhos, mas também a preocupação com o ambiente que as pessoas vão comer. Você não vai botar uma pessoa para comer lagosta num ambiente que não comporta lagosta. Como você não vai servir num palácio sei lá, uma caranguejada. Quer dizer, cada canto tem um, né? E a gente vai conversar um pouquinho com a Taluana, escritora. A Taluana tem, ela disse aqui, não vou repetir nem a idade que ela falou, mas ela disse que tem 23 anos. Não sei por quê, eu não entendo até hoje porque as mulheres gostam tanto de dizer a idade, né? Não sei por quê, mas elas adoraram, de uma hora para outra, elas passaram a adorar a idade aqui. A, 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 Outro dia, a Dilessi Adler, uma escritora espetacular, muito boa escritora, ele é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Conversando por aqui, uma mulher muito bonita, e daqui a pouco ela disse, não, porque eu tenho 73 anos. Eu digo, "Ô, eu não digo um negócio desse, as pessoas vão chamar você de mentirosa. Mas não, ela Dilessi, ela jura que tem 73 anos e eu não vou discutir com ela, tá certo? Aí vai a Taluana, que diz que tem 23. São 50 anos que separam uma da outra, mas não vou discutir com nenhuma das duas, né? Como é que foi, Taluana, que você chegou a essa questão da literatura? Como foi que você descobriu que gostava de ler e de escrever? Como foi esse processo? Esse processo ele ocorreu no ensino fundamental 1, com os meus professores, que desde muito nova, eu fui apresentada à literatura e desde cedo já fiz contos, cordéis, e a escola ela me incentivou bastante a ter essa aproximação com a escrita, porque você precisa se comunicar bem. Então, a escrita é uma maneira de se comunicar bem com as pessoas. E eu era extremamente, na minha escola, a gente tinha um grande incentivo para a leitura também. E aí, o primeiro autor que eu me lembro de ter gostado na minha vida foi Manuel Bandeira. Então, eu decorei praticamente o primeiro livro dele, que eu li todinho. E aí, o grande poema dele, que eu gosto muito, é Pardalzinho. Então, eu tenho decorado até hoje Pardalzinho, porque eu acho Pardalzinho uma coisa muito linda, que ele escreveu corretamente. E também um sentimento, é um poema que me toca muito, porque fala sobre pássaros. E aí, com Manuel Bandeira, tendo toda essa sensibilidade, eu falei também, eu quero também escrever sobre as minhas sensibilidades, sabe? Eu quero que as pessoas também se encontrem dentro das minhas sensibilidades e também inspirar outras pessoas. E aí eu fui escrevendo poemas, eu escrevo bastante poemas, e eu sempre fui inserida dentro dos grupos de estudos, núcleos de estudo, dentro do âmbito acadêmico e escolar. Então, no meu ensino médio, eu fui para um núcleo de estudo e aí a gente estudava e escrevia bastante. O que me ajudou bastante também na elaboração, por exemplo, da redação do Enem. E no final do ano passado, não, em junho do ano passado, eu consegui publicar, junto com o grupo de estudos da universidade, o primeiro e-book que falava sobre as histórias dos nossos antepassados. Então, eu conto a história do meu avô, que foi um homem muito importante na minha vida, sabe? E esse sentimento de poder transferir, poder eternizar a memória do meu avô é o que me leva assim no caminho para realmente escrever e poder expressar também meus sentimentos e deixar eles ali eternizados no papel. Sei, mas teu avô, ele te marcou muito porque ele conversava com você. Como é que é essa relação? Eu nunca tive avô, quer dizer, meus avós, infelizmente, eu não cheguei a conhecê-los em vida, né?
Então, foi uma criança que, infelizmente, Mas todo menino gosta de avô. E todo avô gosta de neto. Eu não sei exatamente como é. Eu não tenho netos também. Eu não sei exatamente como é que é essa relação de avô e neto, de neto e avô. Porque eu sei que eu já ouvi você falar dessa história do seu avô. Mas como é que é? Eu quero que unia tanto você e seu avô. Sabe a É, história? eu chamo, como eu tinha dito inicialmente, eu sou filha de mãe solo. Então, a minha mãe criou as 4 filhas sozinhas. E aí, o meu avô teve uma participação muito importante. Tanto é que, carinhosamente, todos da família chamam ele de pai. E pai era uma pessoa muito carinhosa, era um homem que compreendia a singularidade das pessoas, entendia as situações que a gente estava passando, e também muito carinhoso com os netos. Então, ele brincava com a gente, ele fazia as comidas que a gente gostava, ele viajava com a Ah, ele gente, cozinhava levava a também? gente pouquinho, mas cozinhava. Só Não, mas peraí, ele peraí. fazia uma única coisa. Era o quê? Ele fazia uma verdura assim como ninguém, uma salada de verduras. Ah, sim, E aí sim. eu tenho eternizado na minha memória, porque eles moravam no sítio, então embaixo de um pé de jambo, a Hum. gente comendo essa salada de verdurinhas que ele fazia. Então, é a Ei, memória que eu mais adoro ter dele. coisa boa. E aí, nesse e-book, então, você fez um trabalho que faz uma referência a ele, é isso? Vai te fazer Exato. uma pergunta que talvez você diz que tem uma memória muito boa. E quem tem memória boa na arte, eu digo que normalmente descamba para o teatro. Né? Começa com a declamação e redunda no teatro, porque são coisas que são importantes. No teatro existe a figura do ponto. O ponto é aquele cara escondido, ou então que fica dizendo, né? Mas a memória é fundamental. E você escreveu, então, poemas que inclui também referência a seu avô. E tem boa memória. Você consegue declamar algum poema que faça referência a ele? Ou você nunca. Não consigo decorar os poemas e também não consigo recitar muitas vezes porque eles são muito íntimos e, para além disso, eu me emociono muito quando eu falo do meu avô, que ele é falecido, né? Então, no e-book Sei, eu falo sobre as memórias póstumas de pai, sabe? Esse certo. homem, e aí eu faço um percurso da trajetória dele até o momento que ele conhece minha avó e constitui a nossa família, Ah, que sabe? coisa bonita. Que coisa bonita. Bom, se você se emociona, eu imagino a sua mãe, não é? Também deve ficar muito emocionada com, não é? Ou não? Demais, demais. E a minha mãe também tinha esse laço muito forte com o pai. Todo mundo gostava bastante do pai porque ele era um homem extremamente carinhoso, Sei. afetivo. E Hum. também o orgulho da minha mãe é as filhas caminhando, sabe? Seguindo Sei. seus rumos. E ela Sei. fica super emocionada quando a gente segue os caminhos, os Qual é o nome nossos dela? sonhos. Qual é o nome dela? Maria, Maria Bethânia. Pois transmita a Dona Maria Bethânia os meus cumprimentos e as minhas felicitações por ter uma filha de presença tão forte quanto você. Mas olha, mas vamos então, diga, e aí então você está com algum novo plano com relação à literatura, compondo outra coisa, vai publicando? Porque a publicação dos e-books, de alguma forma, facilitou bastante o trabalho dos escritores, né? Que eventualmente tem os custos de diagramação, Uhum. mas a publicação em si, que interessa bastante, a publicação impressa, que é muito cara, né, deixa de ter esse custo. E aí facilita um pouco a vida dos escritores. Você está com plano de publicar mais alguma coisa? Está produzindo algum trabalho? Já tem produzido alguma coisa? Eu penso em elaborar um pequeno e-book sobre as receitas da minha mãe. E aí eu quero ter esse. E também sair da minha zona de conforto, né? Que eu só produzo poemas, poemas. Eu quero agora transcrever uma outra história, a história culinária da minha mãe, sabe? Até para as pessoas, porque as pessoas também perguntam, né? Qual é a receita desse bolo da sua mãe, que é tão gostoso? Eu digo, rapaz, vou ter que perguntar sempre à minha mãe.
E aí, e também para eternizar a memória dela, sabe? Que ela adora também, ela gosta quando as pessoas falam que tá bom, que tá gostoso, que pode melhorar. Olha, nós temos aqui no canal um programa chamado Comendo Bem de Sol a Sol, que está até suspenso. Mas se você e Dona Maria Bethânia que toparem, a gente pode fazer uma edição especial desse programa para vocês conversarem sobre receitas dela e suas receitas. A gente pode depois conversar sobre isso. Você conversa com ela, ver se ela topa. Se ela topar, a gente faz um programa especial, Comendo Bem de Sol a Sol, um programa nosso do canal até agora, que a temporada 2023 não começou ainda, está em suspenso. Uhum. Quer fazer um programa especial só com vocês duas, para a gente poder saber como é que uma ensina para a outra os segredos de família, de como se come bem. Bom, eu conversei agora com Taluana Lidiana. Esse nome é um nome forte de alguém que vai marcar a época, vai marcar a nossa arte em Pernambuco. Ela, ela é uma pessoa de múltiplas artes, de múltiplos conhecimentos artísticos. Ela tem um pé na culinária, no doce, ela produz doce, mas tem uma veia, um DNA dela, ela traz alguma coisa de Dona Maria Bethânia, que também vai levá-la a produzir salgados. Ela trabalha com decoração, não apenas dos pratos, mas também com ideias para decoração do ambiente. E tem um pé também na literatura. Ela produziu poemas que remetem ao seu avô, o pai, e tem alguns planos para eternizar os fatos de Dona Maria Bethânia, que vai ser uma coisa muito importante. E agora eu falo com você que está em casa. Se você que está em casa nos vendo ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica na tecla, não vai pagar nada, e a gente manda uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana e do respeito ao meio ambiente, a gente pode construir um mundo muito bom, desde que a gente queira ter boa vontade. E alguém me lembrou que eu sempre aviso que tem um tal de sininho. E sininho, você tecla nesse tal de sininho para ser avisado quando o programa Arte Agora está com uma nova programação no ar. Vamos ouvir agora Lidiana, Taluana, Lidiana. Olha, é Taluana Lidiana. Se você confundir, é Lidiana Taluana, mas é a moça que veio do mar. Taluana, palavra tua. Eu gostaria de agradecer, Alexandre, pela oportunidade, pelo convite de poder estar aqui conversando contigo, de estar no Arte Agora. E também queria agradecer também a Bernadette por também ter, né, me proporcionado esse momento, as pessoas que estão assistindo, que vão assistir. Foi muito bom ter essa conversa, ver as possibilidades e também poder conversar contigo. Foi muito bom e eu só tenho a agradecer e espero também que as pessoas tenham gostado bastante. E é isso. Muito obrigada.